Aos 25 anos, Rafael Leão já viveu mais do que muitos jogadores vivem em toda uma carreira. Apontado como o novo símbolo do Milan, visto como uma das grandes esperanças do futebol português, Leão parece ter tudo: talento, velocidade, carisma. Mas por trás dos sorrisos, das celebrações e dos aplausos, existe uma história marcada por tensão, desconfiança e escolhas que dividiram opiniões. Por que é que um jogador tão talentoso foi tantas vezes questionado pela sua atitude? O que realmente aconteceu nos bastidores para que, em certos momentos, o seu futuro estivesse seriamente ameaçado? Pessoas próximas garantem que houve discussões duras, decisões polêmicas e palavras ditas em momentos de pressão extrema. Palavras que mudaram relações para sempre. É aqui que a narrativa ganha um tom mais sombrio, porque a carreira de Rafael Leão não é feita apenas de glória, mas também de conflitos silenciosos e momentos explosivos. E é precisamente por isso que chegamos agora à sua lista. 5 capítulos, 5 episódios reais, imagine. Começamos pelo número 5. Número 5. A ruptura com o Sporting. A primeira grande sombra na carreira de Rafael Leão surge no Sporting CP. Promessa valorizada, mas ainda imaturo, Leão vê a sua relação com o clube quebrar-se após o ataque à academia de Alcochete, em 2018. A rescisão de contrato é imediata e explosiva. Para os adeptos, um ato de traição. Para a direção, uma perda difícil de aceitar. Nos bastidores, fala-se em aconselhamento polêmico e decisões tomadas sob pressão extrema. A saída deixa marcas profundas. Leão passa a carregar um rótulo pesado em Portugal. Talento enorme, caráter questionado. Mesmo mudando-se para o LOSC Lille, a sombra dessa decisão nunca desaparece totalmente. Foi o primeiro choque entre talento e realidade. E um aviso claro de que o seu caminho seria sempre acompanhado por controvérsia. Número 4. A desconfiança constante no Milan. Quando Rafael Leão chega ao AC Milan, o talento é evidente. Velocidade, força, capacidade de decidir jogos. Mas, desde o início, existe um problema que o acompanha silenciosamente: a desconfiança. Nos bastidores, treinadores e dirigentes questionam a sua regularidade. Em alguns jogos, Leão parece imparável. Em outros, desaparece por completo. Insiders do clube revelam que houve conversas diretas sobre a sua atitude defensiva, o seu compromisso sem bola e a sua linguagem corporal em campo. Há relatos de momentos tensos no balneário. Pequenas chamadas de atenção transformam-se em desconforto. Leão sente que nunca é totalmente aceite, mesmo quando decide jogos importantes. Cada erro pesa mais do que os golos. Cada substituição vira um sinal de alerta. Segundo pessoas próximas, este período gera frustração. Leão começa a jogar sob pressão constante, tentando provar algo a todos e, ao mesmo tempo, protegendo-se emocionalmente. O sorriso continua lá, mas a relação com o clube ainda não é de confiança plena. Este capítulo mostra que, em Milão, Rafael Leão não lutava apenas contra os adversários. Lutava contra uma dúvida permanente. Será que acreditam mesmo em mim? Número 3. O peso da camisola da seleção. Quando veste a camisola da Portugal National Football Team, Rafael Leão sente um peso diferente. Aqui não basta talento, espera-se liderança, entrega total e impacto imediato. Em vários jogos, Leão entra como solução, mas sai como incógnita. Atuações irregulares alimentam críticas. Comentadores falam em falta de compromisso. Adeptos questionam a sua atitude. Nos bastidores, há relatos de conversas duras sobre intensidade e responsabilidade tática. Segundo pessoas próximas, estas críticas atingem-no mais do que no clube. Representar Portugal era um sonho, mas também uma pressão constante. Cada drible falhado, cada sprint não feito, tornava-se munição pública. Leão começa a jogar travado, dividido entre ser ele próprio e tentar encaixar num modelo que nem sempre favorece o seu estilo. O talento continua lá, a liberdade, nem sempre.
Este capítulo revela uma ferida silenciosa. O conflito entre a identidade individual de Rafael Leão e as expectativas implacáveis da seleção. Número 2. A relação tensa com os treinadores. Ao longo da carreira, Rafael Leão nunca teve uma relação simples com a figura do treinador. Desde cedo, surgem relatos de divergências silenciosas, pedidos de maior disciplina tática, exigências defensivas constantes e cobranças públicas que nem sempre caíam bem. No AC Milan, apesar dos golos decisivos e das exibições brilhantes, Leão é frequentemente substituído ou começa jogos no banco. Para fora, é gestão. Por dentro, segundo insiders, é sinal de fricção. Alguns treinadores acreditam que o talento precisa de limites. Leão sente que esses limites lhe retiram liberdade. Há momentos em que a tensão fica visível, gestos contidos, expressões fechadas, silêncios prolongados nas conferências. Pessoas próximas garantem que Leão se sente, por vezes, incompreendido, como se o seu estilo natural fosse visto mais como um problema do que como uma arma. Este conflito não explode em escândalo aberto, mas corrói por dentro. Porque no futebol de elite, quando treinador e jogador não falam a mesma língua, o talento paga sempre o preço, e isso prepara o terreno para o capítulo mais delicado de todos. Número 1. A luta interna que quase ninguém viu. No topo da lista está o conflito mais profundo de Rafael Leão. Aquele que não envolve clubes, treinadores ou adeptos. Envolve ele próprio. Apesar do sucesso, dos títulos e do estatuto, há momentos em que Leão parece jogar contra si mesmo. Insiders revelam períodos de isolamento, dúvidas constantes e uma pressão mental silenciosa. A expectativa de ser o próximo grande líder pesa. Cada jogo decisivo transforma-se num teste público. Quando brilha, é obrigação. Quando falha, é julgamento imediato. Leão sente que nunca pode baixar a guarda. Pessoas próximas contam que houve fases em que o futebol deixou de ser prazer e passou a ser sobrevivência. A alegria natural deu lugar ao controle emocional. O medo de errar começou a travar decisões simples. E isso refletiu-se em campo. Este é o ponto mais sensível da sua história. Porque não há contrato para rescindir, nem treinador para contrariar. Há apenas um jogador jovem, talentoso, a tentar equilibrar fama, responsabilidade e identidade, num palco que não perdoa fragilidade. E é aqui que a história atinge o seu limite. O detalhe mais chocante surge quando alguém do círculo próximo revela que, em determinado momento, Leão ponderou afastar-se temporariamente do futebol de alto nível. Não por lesão, não por transferência, mas por desgaste mental. Algo que nunca foi dito publicamente. Nos bastidores, houve conversas discretas, conselhos para abrandar, para proteger a mente antes do corpo. Uma realidade dura num desporto que exige força constante. O twist é simples e brutal. O maior adversário de Rafael Leão nunca esteve do outro lado do campo. Hoje, Rafael Leão continua a brilhar. Mais maduro, mais consciente, mais protegido. Mas as sombras não desapareceram. Apenas aprenderam a conviver com a luz. A sua história mostra que o talento abre portas. Mas o equilíbrio interno decide quem fica no topo. Porque no futebol, como na vida, a glória é visível. As batalhas reais, não.